começar aí a unidade, antes da gente começar a unidade 4. Qual que foi a pergunta, prof? A pergunta a gente vai falar de malos hábitos. Estou falando no plural, né? Maus hábitos que a gente pode, inclusive, alguém de vocês, eu gostaria que vocês comentassem assim. E pensem, gente, que mau hábito não é apenas o hábito de fumar, existem outros vários, né? Claro que também existe a questão, por exemplo, uma pessoa que é muito, que tem alguns hábitos tipo toque, já ouviram falar? Toque Eu tô desenvolvendo. Oi? Eu Fala tô aí, Luísa. desenvolvendo. O toque não é bem uma doença, né? Mas é uma característica da pessoa que tem alguns determinadas manias, enfim, né? Mas eu não é pode ser considerado um mau hábito, mas às vezes é porque ela tem essa dificuldade, né? E é uma questão psicológica. Mas assim, em se tratando de maus hábitos, talvez pensando no que a gente tem ali na página 43, alguém aí tem, alguém na família, ou conhece alguém? Quem gostaria de falar? Conheço alguns amigos que têm maus hábitos. Maus hábitos. Uhum. É. E tu poderia citar, não os nomes, mas citar os hábitos. Fumar, beber. Ah, sim. A Luísa tem essa questão do toque, né, Luísa? Uma pessoa da família da Luísa. Então, assim, gente, eu vou citar uma agora que talvez, depois a gente, quando vocês forem ler, vocês vão ver, que é a questão da automedicação, que também é, às vezes, às vezes não, é um mau hábito, a automedicação, e também agora, com o advento da tecnologia celular, agora não, isso já tem alguns anos, é o hábito, ou o mau hábito, ou às vezes até o vício do celular. Quem admite aí que teria essa necessidade de ver o celular a cada, sei lá, poucos minutos? Alguém tem? Eu não tenho essa necessidade de ver ele toda hora, mas eu fico muito tempo nele de vez em quando. Uhum, E nem percebo. Tipo, eu fico nem 1, 2 horas percebe. seguidas jogando e nem percebo. Uhum. Ah, tá, mas jogando, né? Se bem, bom, jogando também poderia ser no computador, né? Matheus, o que tu terias para me falar com relação a isso? Tem até um nome para esse vício. Matheus. A questão do celular, né, digamos, da necessidade extrema. Não, Matheus, que bom. Alguém aí? Ninguém será no nono ano? Ah, eu acho que não, porque eu já passei uns 5, 6 dias sem celular, umas Olha, 2 semanas. Já que passei, bom. tipo, teve um verão mesmo que eu passei o verão inteiro sem celular, porque não tinha internet, não tinha por que usar o celular. Ah, entendi. Tu estavas afastado e aí conseguiu, Mas mesmo assim, conseguiu quando eu tava fazendo sobreviver. alguma coisa de Eu casa fiquei mesmo. 6 meses sem celular, quando todo mundo da sala tinha, eu era o único que não tinha. Aí acostumei já. Ah, Mas Vitor, eu não nada sou. demais. Eu passei anos sem celular. Vai cagar. Pois é. Não, não é Não, pra falar isso. não, mas eu estou falando assim, Vitor, quem ainda não tinha, nem sabe como era, nem sabia Não, como sim. era, né? Uhum. Mas É, mas quem eu não tenho tem, isso. Não. que bom, que legal, gente. Porque, olha, tem gente que quando dá problema, dá pane no celular, meu Deus, a minha vida está no meu celular. Tem muita gente que fala isso, né?
E realmente tem até alguns questão profissional mesmo. É como se a vida dele, profissional, estivesse salva ali, né? Então, assim, a gente vai falar sobre esses vários vícios, vários maus hábitos, e abordando não só a questão do cigarro, né? Então, assim, alguém aí tem fumante na família, por exemplo, que acaba se transformando num fumante passivo? Sim. Sim. Isso aqui às vezes é ruim, né, gente? A questão do fumante que não fuma, mas que acaba a Camila tem, a Luana, Câncer, negão. né? E tu, Giovanni? Não, eu tá tranquilo. Tá? Mas não tem então. Não, Não é fumante passivo. não. Não? Tá. Então, assim, gente, eu gostaria que vocês dessem uma lida na página 44. Vejam aí a representação. Eu achei interessante a representação de um mau hábito, mas sendo, assim, não sendo aceito, né? Duda, como que tu poderia me descrever a foto aí? Eduarda. Eduarda, tá me ouvindo? Sim, pra cá eu tô. Hã? Meio baixo, sei. O que tu estás vendo aí na página 44? Posso falar, prof? Ah, Eduarda, como é que tá, Eduarda? Estás com o livro? Não? Prof, a internet dela tá muito ruim, tá travando muito. Pois é, mas eu tô achando que todos estão com som meio baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu tô achando assim que o som hoje não tá muito legal. Tá. Então, assim, fala aí, Vitor. Eles pegaram vários pedaços de cigarro para Uhum. escrever a palavra não, como é um mau hábito, para meio que fazer essa intervenção, digamos assim. Exatamente. É uma estratégia que eu achei bem interessante, porque não tem uma frase, não tem uma orientação médica, não tem nada disso. Tem uma foto com Uma demonstração. a demonstração e no. Este no significa que, né, todo mundo entende de cara com uma simples foto, uma simples representação aí. Então, assim, gente, eu vou pedir para vocês lerem lerem esse texto aqui durante a semana, tá? E não vou pedir muita atividade essa semana, porque vai ser, imagino que já comecem as provas, né? Se alguém vai precisar pegar das outras matérias, enfim. Mas daí eu queria que vocês lessem e fizessem a página seguinte, 45, tá? E a gente vai ver algumas coisas como eu falei, não apenas o cigarro, né? Ou el cigarrillo, mas também bons hábitos. Os bons hábitos que a gente vai falar um pouquinho seriam, queria ver se vocês saberiam me dizer o que seria.
¿Qué sería para ustedes, si ustedes ya escucharon, actividades de ocio? ¿Qué sería ocio? Ou atividades de ócio. Alguém já escutou isso? Ócio é uma palavra que existe no português também. Quem poderia complementar? Quem poderia falar sobre isso? Isso tem a ver com ofício ou não? Ou eu tô viajando? Ócio e ofício. Não, não é exatamente um ofício. Não, é porque tu falou ócio, e eu achei que fosse igual. Ah, tá. Não. Vocês já ouviram a palavra, que é um adjetivo, seria ocioso. O que seria ocioso? Já ouvi, mas eu não sei o que significa. Tá. Um Ocioso. cara que é na dele, que é cauteloso, não? Que é na dele, mas tem um outro significado também. Henrique, o que tu poderias me dizer sobre ocioso? Ocioso, já ouviste? Nunca? Digamos assim, ó, Tá a dizendo nossa que é tipo inativo. Uma pessoa desocupada? inativo para um lugar, desocupado para uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um tempo ocioso agora, as minhas tardes agora estão ociosas, ou seja, eu não tenho atividades marcadas, não tenho compromissos, né? Mas o ócio, esse ocioso viria disso, né? Por exemplo, eu poderia dizer que hoje a Escola Engenho tem várias salas de aula ociosas, ou seja, não estão servindo, não estão sendo utilizadas, Funcionando. não estão funcionando, né? Então, assim, o ócio que a gente vai ver, né, nessa unidade seria mais no sentido mais positivo. O ócio seria eu me ocupar de alguma coisa no meu período livre. Então, assim, não fica só aquele ócio jogado no sofá, na frente da televisão e absorvendo tudo que a televisão ou a Netflix, ou enfim, eu acabo absorvendo aquilo, mas sem pensar muito e sem aproveitar, né? Que também às vezes é bom, né? A gente passar um tempo vendo uma coisa meio tola, sem muito significado. Mas o ócio, no sentido, vocês já devem ter ouvido falar, o ócio criativo, né? É eu fazer alguma coisa nesse meu período sem compromissos estabelecidos, mas que seja uma coisa que me traga algum benefício, algum prazer, ou que eu aprenda alguma coisa, sem muito, não é um compromisso, tá? E aqui na página 48, nós temos alguns exemplos. Vamos lá para 48? Porque aí a gente vai fazer a comparação entre os maus hábitos, que às vezes são até pior do que mal, né? Pior do que mal, no sentido de prejudicar muito a nossa saúde, e às vezes, dependendo de qual hábito for, às vezes passa do indivíduo, acaba afetando a família, o contexto social dele, né? E aqui na página 48, nós temos, então, os bons hábitos que a gente pode ter dentro desse contexto de ócio. Quero saber se vocês já estão lá. Respondam para eu saber. Camila, quem mais? Bruno. Eu já tô na página. Tá. Arthur, tá? Sim. Tá. Então, assim, se vocês visualizarem ali embaixo, a partir do número 10, tem várias atividades dentro de um retângulo,
que seria considerado atividades de ócio, e claro que dentro de um limite, né? Porque aqui também aparece a questão que o Tiago tinha citado antes, que seria jugar juegos eletrônicos. Acá aparece como jugar al videojuego ou navegar em internet. E me gostaria de saber, chicos, que tipo de estos que estão acá? ¿Ustedes tienen alguno? Arthur, ¿qué me podría decir? Profe, que deu uma travada. Qual que é a pergunta? Página 48. Estamos hablando de actividades buenas, al contrario de los malos hábitos. Y ahí hay un montón de actividades de ocio. ¿Tú tienes algunas? É pra falar um que a gente se identifica? Mas eu queria que o Arthur visse aí. Vai dando uma tá. olhadinha, Luana, vai dando uma olhadinha, Camila. Vai dando uma olhadinha, Giovanni. Qual que é a página, prof? Eu não quis interromper antes para perguntar. 48. Uma atividade Nicolas. ociosa, ver televisão, Ver televisão é uma boa. Mas pratica? jogar videogame. Eu não pratico, eu pratico Não? jogar videogame. Videogame, tá. E me parece que alguns aí, e eu até vejo às vezes em sala de aula mesmo, quando pedem para colocar para ouvir música, né? Ali também aparece ouvir música. Matheus, tu terias o quê? Tem alguma dessa? Qual seria? Assistir TV. Assistir TV ou vídeos no YouTube, né? Gabriel. Oi. Qual seria a tua? Jugar videojuego. Muy bien. Aí, nessa questão do videojuego, claro, em excesso, tem a questão até física, né? Eles chamam do esforço repetitivo, que muitos acabam tendo que depois fazer fisioterapia, devido ao excesso de tendinite, isso. Tens, Matheus? E tu achas, ou tu já tem certeza de que tem a ver com isso? Com essa questão do esforço repetitivo, né? Luísa, tu tens alguma? Não, prof. Não? Nenhuma? Ver Não lê, televisão, mas ler. escuta música, Luiz. Pois é, escutar música. Bem, gente, então assim, ó, aqui, então vocês vão fazer a leitura do texto e a página seguinte, que é 45, e na 48, já vão vendo esse vocabulário, tá, que aparece aqui, porque sempre a gente vai ver a questão do tema, em termos de conhecimento de vocabulário, e depois discutir um pouquinho. Então, agora, nessa primeiro contato, a gente vai trabalhar um pouquinho, ou fazer com que vocês percebam a diferença que há. Então, isso seria legal, gente, vocês anotarem no caderno, tipo assim, aula de 12 de junho, página 44, 45, e o tema dessa abertura de unidade seria qual? Quem pode arriscar? Vai lá. Gente, vamos falando. O que eu falei até agora? Eu citei duas coisas que se opõem.
Bons hábitos e maus hábitos. Ajá. Buenos hábitos, o entonces actividades de ocio y malos hábitos. Entonces, apunten eso ahí ahí donde ustedes ponen la fecha de la clase de hoy. Hoy es un día muy significativo, ¿no? Se dice em português Dia dos Namorados, e é a nossa aula também. Então, aí, vocês anotem o que vocês terão que fazer, tá, chicos? E também eu queria, gente, que vocês anotassem o vocabulário. Por exemplo, como se diz cigarro? Como se diz? Cigarro. ¿Ah? Cigarrillo. Cigarrillo, muy bien. Y ahí después van a aparecer otras palabras y expresiones, por ejemplo, la palabra adicción. Adicción, ¿ya escucharon alguna vez? Adicción. O entonces, adictos. La persona es adicta a... Quem já ouviu isso? Tipo, viciada? É viciado, exatamente. Existe essa palavra em português também, mas ela não é tão utilizada, é mais um português um pouquinho mais, digamos, elaborado, né? Então, em espanhol eu diria, los adictos al cigarrillo, ou los adictos a la marihuana, ou los adictos a los juegos, tá? Então, essas também são expressões, é vocabulário novo, que seria legal vocês anotarem. Ainda não tem aqui no começo, mas vai ter dentro da unidade, tá? Então, prestem atenção no vocabulário, chicos, anotem, e se vocês tiverem algum outro que provavelmente apareça, também vocês anotem porque é uma questão de ir adquirindo vocabulário. Tá, chicos? Então, para resumir, o que eu queria que vocês fizessem para nessa semana. Henrique, vamos lá, dá uma resumida para mim, o que vocês teriam que fazer. Henrique? Nicolas, poderia? Alguém aí, gente? Ou não estão me ouvindo? Ler a página 44, fazer os exercícios da página 45 e a página 48 dar uma olhadinha também, tipo, treinar assim. Isso. Dá uma olhada, porque para vocês terem já de cara, na abertura da unidade, vocês já terem esses dois lados, né? Dos bons hábitos e maus hábitos, embora alguns bons hábitos podem se tornar uma adicção, né? E isso a gente vai ver. Existe até uma nomenclatura para isso. Então, gente, queria saber, tudo certo? Todos entenderam e todos fizeram essas anotações, inclusive do vocabulário? Sim. Bueno. Aí, eu queria que a gente voltasse, aí é só uma pergunta para ver se vocês estão ligados. Lá na página 43, no título, nós temos duas palavras que formam o título, e nessas duas, a conexão entre essas duas palavras
tem um assunto que a gente viu, digamos, gramaticalmente falando. Quem saberia me dizer o nome dessa questão gramatical que a gente já viu e que aparece aqui exemplificada? Apócope. Muito bem, Estela. Quem mais? Henrique, pode me complementar? Gente, o Henrique saiu. Caiu, saiu, viajou. Ele deve ter só entrado na aula e deve ter voltado a fazer outra coisa. Exatamente, já anotei aqui. Então, assim, a Estela falou que é apócope. Aí eu queria saber, olhando bem aí e vendo as duas palavras, o que acontece aqui, nessas duas palavras? Alguém poderia me dizer? Gabriel. Qual que é a pergunta, prof? Página 43, malos hábitos. Eu perguntei se tem alguém que identifica isso como um assunto que a gente já viu gramaticalmente falando em espanhol. A Estela já situou. Aí eu queria saber se alguém mais poderia me acrescentar, porque tem uma coisa aí para falar, que tem a ver com esse assunto que a gente viu. Imperativo ou negativo? Não, não é imperativo, gente. A Estela disse que Não fume. se trata de apócope. Não, eu sei que é apócope, mas, tipo, falar assim, não fume, é um imperativo negativo. Sim, mas isso tu está falando lá na página 44. Eu estou falando em malos hábitos. Malos hábitos Sim. não sofre apócope. Por que, Tiago, que não sofre? Por causa do malus. Posso falar, prof? Pode. Porque hábitos é um substantivo. É um substantivo no plural, tá? E quando o mal está na frente de plural, ele vai se transformar em malos. Agora, se fosse hábito, aí sofreria apócope. Tá, Tiago? Tá, Luísa? Tá, Estela? Sim ou não? Sim. Tá. Gente, essa observação que eu fiz é só para ver se vocês estão ligados mesmo. A apócope a gente já viu, a gente já avaliou, mas de vez em quando ela vai aparecer de novo, assim como nesse texto aparecem alguns numerais, que é bom vocês olharem. Não são tantos, né? Mas tem alguns numerais aí que vocês poderiam já saber como se diz. Matheus, tu poderia me dizer ali na página 44, o primeiro numeral que aparece aí no texto? Segunda linha. É um numeral relativamente grande. Matheus. Camila. Tá, gente. Então, assim, ó. Fiquem ligados nesses numerais, que eu também vou pedir, tá? Para vocês me dizerem. E façam, então, o que foi combinado, tá? O que foi combinado e o que a gente já comentou, na próxima aula eu vou pedir que vocês dividam, né, comigo, para ver se vocês realmente estão realmente prestando atenção, tá, gente? Então, até o próximo encontro. Tchau. Tchau, prof. Bom final de semana. Obrigada.